Todo mundo gosta quando as coisas são feitas com excelência, e nós fazemos com excelência. Mas às vezes, foge do controle. Hoje o som deu ruim, aí o Start News não rolou, vai rolar no final, não me deixem esquecer. Mas sabe o que eu gosto quando a gente sai do controle? Vocês estão prestando atenção? Vocês estão comigo aqui? Sabe o que eu gosto quando as coisas fogem do controle? Não estou dizendo que a gente precisa fazer algo que não é bem feito. Veja, eu não estou dizendo isso. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, Deus assume o controle. E se você teve a oportunidade de sentir a presença de Deus hoje, eu estou me lembrando que eu estava num acampamento no começo do ano, e o som parou, e o telão parou, e tudo parou, e foi... E só o violão que funcionou. E foi um fogo de Deus só com o violão. E mesmo que tudo pare, mesmo que nada funcione, que o Start News não venha, que o louvor não saia como a gente ensaiou lindamente, é a oportunidade do Espírito Santo tocar cada coração. Porque daí sabe o que a gente faz? A gente dobra o joelho e a gente lembra que não é sobre coisas. Quem lembra da nossa garagem, né? Quanto fogo na nossa garagem, quanta experiência na nossa garagem, porque não é sobre coisas. Não é sobre mim, não é sobre pessoas. É sobre Deus, é sobre Ele. E quando a gente olha e presta atenção no que a gente cantou, é sobre o que a gente cantou. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Cristo, o pecado não me satisfaz, os meus ídolos não me satisfazem, os meus desejos não me satisfazem. Talvez você seja cheio de desejo, e de atrações, e de paixões, mas eu sou apaixonado por isso. Eu tenho uma atração por aquilo, eu tenho um desejo por aquilo, eu tenho uma vontade daquilo. E você muitas vezes dá vazão para a sua vontade, mas uma vez que você colocar os seus olhos em Deus, nada mais te satisfará. Se você está sendo movido pelos seus desejos, se você está sendo movido pelas suas paixões, se você está sendo movido por aquele pecado que te arrasta, é porque você ainda não colocou os seus olhos em Deus. Porque uma vez que você colocar os seus olhos em Deus, nada mais vai te satisfazer. Agora é a hora que vocês falam. Eita, é isso! Tem uma música que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Se você ainda está vivendo uma vida dupla, se você ainda está vivendo no pecado, daí vem no Start, um pecado, daí vai no culto, um pecado, daí vai na imersão. Não, é porque você ainda não entrou no Santo dos Santos. Aproveite, aprenda, entra no Santo dos Santos. E para entrar no Santo dos Santos é mão limpa e coração puro. É arrependimento. É colocar os olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Vocês pegam isso? Então não é sobre programação. Não é sobre bateria, que eu amo tanto. Não é sobre teclado, violão, guitarra, baixo, luz, caipiratim, XP, Extreme. Não é nada sobre isso. É uma vez que eu coloquei os meus olhos. E aí nada mais me satisfaz. Afinal, eu quero gastar a minha vida. E essa é a minha promessa. É gastar a minha vida. É queimar os meus 90 anos. Eu ainda falava com um adolescente essa semana, e eu falava assim: mano, é 90 anos, velho, é pouco. É 90 anos, se mantém firme. São 90 anos, segura a onda, é 90 anos. É rapidão. Uns vivem mais de 90, uns não chegam aos 90, outros chegam a 100 e pouco, mas é 90 anos, a gente vai morrer, mano. É só 90. Que te garante sua eternidade.
E uma vez que você coloca os olhos nele, nada te satisfaz, mas para isso você tem que decidir: eu vou queimar a minha vida, eu vou gastar a minha vida, eu vou gastar a minha juventude, eu vou dar meus melhores anos, os meus melhores dias ao Senhor. São os meus, uma vez eu ouvi dizer que teen significa 10 incredible years, alguma coisa assim, mas são os 10 anos mais incríveis da vida de uma pessoa. Eu vou gastar os meus 10 anos mais incríveis da minha adolescência, eu vou queimar minha adolescência. E aí quando você chegar na sua juventude, você fala: eu vou queimar minha juventude. E aí quando você chega na idade adulta, você fala: eu vou queimar minha idade adulta. E aí quando você chega à sua família, você tem os seus filhos, você já cresceu, você já casou, você fala: eu vou entregar toda a minha família, agora minha casa serve ao Senhor, meus filhos servem ao Senhor, porque uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada me satisfaz. Podia terminar aqui, acabou, cada um vai para sua casa. Mas não é sobre som, não é sobre telão, não é sobre música, não é sobre XP, Bold, não é sobre TS Band, não é sobre acampamento, não tem nada a ver. É sobre Cristo. Você precisa ser atraído pelo amor de Jesus. Você precisa ser apaixonado por Jesus. Eu ainda falava para alguém essa semana, eu falava, quando alguém recebe um iPhone novo, né? E aí ele pega e ele faz assim. iPhone. Aí ele vira e ele faz assim. iPhone. E ele cheira, né? iPhone. Mas uma vez que eu coloco os olhos na palavra e eu falo: é a palavra de Deus, e eu cheiro a palavra, eu como a palavra, eu durmo com a palavra, eu quero entender a palavra, eu tenho sede da palavra. Ai, porque é a palavra de Deus. E a Bíblia fala que antes era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, e aí é Jesus, ele estava lá na criação. E uma vez que eu coloco os olhos nele, nada mais me satisfaz. Meu Deus, que louco isso. Então, se os seus olhos estão na paixão, se os seus olhos estão no homem, se os seus olhos estão no seu pecado, se os seus olhos estão na sua identidade distorcida porque você está olhando errado, pega esse óculos que você está usando, troca ele e coloca as lentes certas e olha para Jesus. Amém? E nós estamos numa série de como... Mas eu estou falando de ler a Bíblia, de falar da palavra de Deus, e a série é como não ler a Bíblia. Isso mesmo, a série é como não ler a Bíblia. E é isso que nós vamos falar, como não ler a Bíblia. Será que você tem lido a Bíblia errada, de uma forma errada, de um jeito incorreto? A gente vai trocar ideia sobre isso. Hoje o nosso tema, pode colocar ali, hoje o nosso tema é como não matar um Tiranossauro Rex. Esse não está entre parênteses, como não matar um Tiranossauro Rex. Semana passada a gente falou como não encontrar unicórnios, né? Como não encontrar unicórnios. Nunca leia o versículo. Hoje nós vamos falar como não matar um Tiranossauro Rex, dando sentido à Bíblia, ao conflito, Bíblia e ciência. Nós vamos dar sentido a isso. E na semana que vem nós vamos falar sobre como não entrar numa briga de torcida organizada. O amor é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai falar sobre esses temas. Em 2 Pedro 3,16, a gente leu a semana passada, diz assim: e foi isso mesmo que ele disse, deixa eu soltar meu timer aqui. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também outras partes das Escrituras Sagradas. Assim, eles causam a sua própria destruição. É Pedro falando sobre Paulo, que ele fala, de fato, tem algumas coisas que Paulo escreve que é difícil de entender. Mas existem pessoas lá fora que estão falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, falsas testemunhas, que estão falando e distorcendo a palavra dele. E assim eles causam a sua própria destruição. Então, aonde você está buscando o ensinamento para as dúvidas que você tem da Escritura? Será que, ou você não tem nenhuma dúvida? E aí qualquer vento te leva, né? Alguém já ouviu falar assim, quando você não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve? Qualquer lugar serve. Para onde você vai? Eu não sei. Então sobe aqui. Então tá bom, eu vou. Aí daqui a pouco você já está doutrinado.
Você se deixa doutrinar por ensinamentos contrários à Bíblia. Então, Pedro estava falando sobre como é difícil, às vezes, entender o que Paulo falava. Mas, uma vez que a gente aprende a ler a Bíblia da forma correta, é o único livro, coleção de livros, que o autor está conosco, nos ajudando a ler, nos ajudando a aprender a palavra de Deus. Então, a chave para uma fé saudável é aprender como não ler a Bíblia. Como não ler a Bíblia. Eu sei que a Bíblia tem trechos que às vezes podem ser desconcertantes, pode ser meio estranho. Você fala, uau, mas isso está na Bíblia mesmo? Tá. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alguns versículos que pode até perturbar vocês, perturbar a gente, achar esquisito. Quem já teve a fase do dinossauro aí? Dinosaur! Quem já teve, né? Tudo era dinossauro, você tinha coleção de dinossauro, aí você fazia a sua fazenda de dinossauros, aí o dinossauro comia a cabeça do outro dinossauro, né? Tudo era dinossauro. Alguém já teve essa fase de dinossauro? Os meninos não saem muito dessa fase, né? Os meninos curtem essa fase até hoje de dinossauro, né? Eu tirei umas fotos uma vez com um dinossauro de mentirinha, mostra lá a foto lá, olha lá, ó, sem barba, gente, sem barba, meu Deus do céu, olha lá. Sou eu aqui, gente, sem barba, acredita? Esse anão aqui sou eu, Jesus. Olha lá, quem que não gosta desse dinossauro aqui, hein? Ah, é muito massa esse dinossauro, gente. Tá meio torta a cara do rapaz aqui, tudo bem. Né? Quem não gosta desse dinossauro? Eu gosto. Né? E os ossos de dinossauro, né? Esse daí é de mentirinha, né? Mas a gente sabe que tem ossos que foram encontrados de dinossauro, tá? Olha eu ali, ó. Meu Deus, então a gente gosta, os meninos não saem muito dessa fase de dinossauro. Pode tirar essa foto aí, pode mandar para outra, senão eu vou ficar com vergonha. Eu, hein? Segundo a ciência, né? Você sabe quem são os animais mais próximos dos dinossauros? A galinha. Elas são os terópodes. Terópodes. São animais muito próximos dos dinossauros. Dizem que o jacaré também, cocodrilo. Dizem que ele também é um parente próximo do dinossauro. Eu não sei, eu não estou nem aí para isso. Mas segundo a ciência, os dinossauros existiram e foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Né? Ao ler as genealogias bíblicas e os relatos da criação, a interpretação literal é que a Terra tenha por volta de 6 mil anos, e a ciência fala que tem 4,5 bilhões de anos. Então, uma interpretação literal da Bíblia aponta que os seres humanos interagem ou interagiram com os dinossauros. Só que tem alguns memes, talvez não tenha chegado aqui para vocês, mas lá fora do Brasil, rola alguns memes ridicularizando a nossa fé por causa disso. Nós acreditamos que houve dinossauro, não tem o que contestar. Óbvio que houve dinossauros. Mas talvez as figuras que eles façam daria uma boa camiseta para Volbe, talvez pudesse produzir alguma camiseta desse tipo. Tem foto aí, DJ? Olha aí. Olha lá. Embora saibamos que os dinossauros sobreviveram ao dilúvio na Arca de Noé, não sabemos se Jesus alguma vez montou neles, mas ele provavelmente fez, provavelmente ele montou. Né? Então parece legal, né? Olha lá, eu usaria talvez uma camiseta dessa, muito louca. Talvez a Volbe possa produzir. Passa mais um aí. Olha lá. Mais uma aí. São essas. Ó, essa seria massa numa estampa, né? Mais uma. Olha lá. Mais outra. Acho que acabou, acho que essa é a última. Pode passar. Mas eu já vou entrar nesse versículo, pode deixar aí. Mas as imagens são boas, as imagens são divertidas, serviriam até para uma camiseta. O problema é que por trás dessas imagens divertidas tem alguém rindo da nossa cara. Tem alguém rindo da sua fé, tem alguém rindo da minha fé, tem alguém rindo da Bíblia, tem alguém rindo do nosso Jesus. Não teria problema nenhum talvez a gente fazer uma camiseta dessa. Eu acho que talvez não.
Mas o problema é a intenção está por trás disso. Dessa forma, eles dizem que a Bíblia é inútil. Por quê? Porque ela não foi lida corretamente. Então, como a ciência refuta o que a Bíblia diz se você não lê a Bíblia corretamente? O que eles dizem vai fazer sentido para você se você não lê isso de uma forma correta. Então, o meu desafio, o seu desafio, é aprender a ler a Bíblia de uma forma certa. A gente tem urgência em aprender a ler a Bíblia. Nós temos essa urgência, nós precisamos ser rápidos em aprender a ler a Bíblia, a conhecer o nosso Senhor. Ainda falei a semana passada, talvez você saiba toda a saga do Senhor dos Anéis, talvez você saiba toda a saga do Star Wars, talvez você tenha lido todos os livros do Harry Potter. Eu só li até o livro 4 quando eu era adolescente, depois teve mais? Não sei. Talvez você tenha lido todos, de bruxaria, mas não leu nenhum livro da Bíblia. Não sabe contar a história da criação. Eu sei que são livros difíceis, a criação ela é difícil de entender. Livros difíceis como Gênesis, como o Apocalipse, precisa de uma atenção especial. E por isso a gente tem o imersão, para destrinchar, para abrir esses ensinamentos que contam uma história. Então, esse é o nosso desafio. A gente entender que a Bíblia, o que está sendo revelado nela. Para quem que a Bíblia foi escrita? Você precisa saber que a palavra ela é inspirada, onde cada ensinamento, cada princípio, ela entra na sua vida. Onde o que é história e o que é princípio. Aquilo era para aquele povo naquele momento, mas isso é para mim hoje. Você precisa saber ter esse discernimento. E eu sinto te dizer, não é o Google que vai te dar isso, não é o YouTube que vai te dar isso, não é o seu professor de filosofia, sociologia e de história que vai te dar isso. Quem vai dar isso é uma pessoa que ama Jesus, que estuda a Bíblia, que se dedica à Bíblia. E também não são pastores de internet, que estão a fim de criar casos e likes. Então você também, quando vai para um YouTube, quando vai para um Insta, quando vai para um TikTok, alguma coisa, você também precisa saber quem é essa pessoa. Essa pessoa tem rebanho? Essa pessoa tem igreja, uma igreja idônea? Essa pessoa tem pastor, ela é pastoreada? Por quem eu estou aprendendo as coisas? Então, a Bíblia realmente ensina tudo isso? Né? Algumas perguntas, né? A Terra foi criada em 6 dias. A Terra tem 6.000 anos. A Eva é uma mulher costela, criada a partir da costela de Adão, que falou, que conversou com uma cobra falante, que comeu uma fruta mágica, que deixou ela com os olhos abertos. Que papo de maluco! Jesus andou num dinossauro? Então olha quantas coisas que o mundo pode pegar para te derrubar. E você precisa conhecer a sua Bíblia. Nós precisamos conhecer a nossa Bíblia. Tem um cara que é o Galileu Galilei, talvez você já tenha ouvido falar dele, mas antes de falar dele eu vou ler Josué 10:13. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou ao pôr-se quase um dia inteiro. Isso está na Bíblia João Ferreira de Almeida, de 1628 a 1691. Na New World Bible Translations Committee diz assim: o sol ficou parado no meio dos céus e não teve pressa em pôr-se há cerca de um dia inteiro. Galileu Galilei, que era um cristão, ele foi considerado um herege pelo conhecimento bíblico mal interpretado da época. E a terra estava estática, então a terra estava estática e o sol girava em torno dela. Interpretações que ele contestava. A terra estava parada e o sol girava ao redor da terra. E ele dizia o contrário. Que a terra que girava em torno do sol. Mas para aquele conhecimento daquela época, isso era um absurdo para os cristãos da época, para a interpretação bíblica da época. Isso não tinha chegado. Mas a Bíblia, ela não tem o compromisso de responder às nossas questões científicas.
Se você colocar a Bíblia com os olhos de um engenheiro, com os olhos de um cientista, ela não tem o compromisso de te responder. Porque ela veio com uma outra visão. Óbvio que muitas coisas estão respondidas na Bíblia, como esse versículo. O sol parou. Foi o sol que parou. O sol parou. Enfim. As Escrituras não se enganam, e sim os intérpretes e os comentadores de várias maneiras. A Bíblia nos ensina quem vai para o céu e não como vai o céu. A Bíblia ensina quem vai para o céu e não como que o céu está, e não como vai para o céu. Meio louco isso, né? A ciência, ela é um sistema que adquire conhecimento baseado em um método, tá? Então, é um método científico. Os cientistas, eles criam um método e eles comprovam o método até que aquilo chega em um resultado. Quando aquilo é muito repetido, aquele resultado ele é satisfatório, então se comprova uma verdade. O método, ele surgiu lá para o século XII. Durante o período do Renascimento, ali que entrou a metodologia, ali que entrou o conhecimento científico. Veja, é muito recente o método de se comprovar uma possível verdade. Mas a Bíblia não foi escrita no século XII. A Bíblia é um livro milenar que vem antes de Jesus. Só de Jesus para cá já deu 2000 anos, e a Bíblia vem sendo escrita muito antes de Cristo. Então, ela não tem o compromisso de responder de forma científica as nossas perguntas. Você precisa entender isso. Ali não está respostas científicas. Pode ter algumas chaves para nós, mas ela não tem esse olhar, ela não tem essa ótica. Ela não foi criada para ser um livro de ciência ou usar a nossa cosmovisão, né? Cosmovisão é a forma com que você enxerga o mundo. São as lentes com que você enxerga o mundo. Então você põe a determinada lente e você enxerga de uma forma. Ela não foi feita para a nossa cosmovisão, para uma cosmovisão científica. A Bíblia, ela é uma revelação que traz a verdade de Deus para mim e para você. Tem fatos, tem revelações, tem princípios. Muitas vezes a ciência comprova sim, mas o compromisso da Bíblia não é questão científica. A verdade é que a Bíblia ela é uma grande história de amor. Ela é uma história de resgate do pai para os seus filhos. De filhos que começaram lá no primeiro momento e já cometeram o primeiro erro da desobediência. Você pode comer de todos esses frutos que tem, menos dessa árvore, porque o dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. E aí veio o mal. Certamente não morrerás. E o homem comeu daquele fruto que a gente não sabe o que é. E ali entrou todo o mal na humanidade. E ali começa a saga de um pai para resgatar os filhos perdidos, que agora entrou todo o mal na humanidade. Primeira coisa, eles perceberam que estavam nus, perceberam que tinham a sua nudez exposta, ficaram com vergonha, se esconderam, fugiram. Logo depois, um assassinato. Antes disso, Deus teve o cuidado de cuidar dos seus filhos, vestiu eles com roupa, abrigou eles. Você não vai ficar com a sua mente ociosa, você vai trabalhar, e do trabalho da sua mão, você vai comer. Você vai ter dores de parto. Logo depois veio o primeiro assassinato. E o pai continua a tentar resgatar os seus filhos. É a história de um noivo tentando resgatar a sua noiva. É uma história de amor. Jesus é o noivo. Nós somos a sua noiva, nós somos a sua igreja.
Nós, como igreja de Cristo, pensando que nós somos a noiva dele, esperamos pelo noivo, e quando ele olha para nós, no secreto do nosso quarto, no secreto da nossa internet, no secreto do nosso silêncio, ele fala: essa noiva está fazendo coisa errada. Essa noiva está com pecado. E ele não desiste de resgatar essa noiva, que é você e eu. É a história de um resgate, é uma história de amor, que foi escrita por mais de 40 pessoas. Pessoas simples, intelectuais, reis, em vilarejos, em palácios, e todas essas escritas foram inspiradas por Deus. Mas, infelizmente, a Bíblia ela vem sendo interpretada por alguns, até que se dizem cristãos, com propósitos errados, que geraram muitos problemas durante a história. E Deus estava usando de uma linguagem corriqueira para declarar uma verdade sobre o mundo, mas não estava postulando teorias científicas a respeito da órbita dos corpos celestes, diz Dan Kimball, o autor do livro. Deus estava usando uma linguagem corriqueira para declarar uma verdade sobre o mundo, mas não estava postulando, ele não estava escrevendo, ele não estava defendendo teorias científicas. Ou seja, a teologia também tem o seu lugar. É um olhar do homem para Deus. Vou dar um exemplo. Eu acho que eu compartilhei o vídeo do Caixa Verde lá no grupo do Todos, né? Que falava sobre dinossauros. Falava sobre dinossauros, né? Coincidentemente falava sobre dinossauros. E aí tem algumas teses dentro da teologia, porque a teologia é um estudo do homem, é um olhar do homem para Deus, é como o homem olha para Deus. Pode ter erros, eventualmente pode ter erros, pode ter algumas coisas que vão ser entendidas no decorrer do tempo. Mas existem algumas linhas teológicas, por exemplo, que foi falado lá no vídeo, a teoria da Terra Nova, a teoria da Terra Antiga. Alguns teólogos são mais literais, outros teólogos são mais metafóricos. Alguns dizem assim: a Terra foi criada, tudo foi criado em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. É assim que eu creio. Mas outros dizem que 6 dias para Deus pode ser bilhões de anos, milhões de anos, pode ser um estalar de dedo, não importa, Ele tem poder para tudo. Isso que é o importante. Deus não estava querendo comprovar cientificamente o que estava acontecendo. Quando você olha que o povo era escravo, numa terra politeísta, eu acho que eu vou falar disso mais para frente, e tudo eles acreditavam que era Deus, a lua era um Deus, o sol era um Deus, o rio era um Deus, tudo era Deus. Um Deus, vários deuses, milhares de deuses, centenas de deuses, eles eram politeístas. Quando Deus então declara a sua palavra, Ele está dizendo: eu sou Deus. Então, a resposta para aquele povo era: gente, não existem milhares de deuses, existe um Deus, e eu sou esse Deus, que vive de eternidade a eternidade. Foi eu que criei a terra, o mundo e tudo que nele existe. Eu que disse, com o poder da minha palavra, eu disse: haja e houve. Não é o Deus rio, foi eu que disse para que houvesse aquele rio. Não é o Deus sol, foi eu que disse: haja sol, haja luz, haja as estrelas. E o compromisso era de responder essas perguntas. Então a gente vai começar a dar sentido a esse conflito. O Deus que se encaixa perfeitamente na minha razão não é Deus, primeiro. Acho que deve estar aí em algum lugar. O Deus que se encaixa perfeitamente na minha razão, Ele não é Deus. Porque a minha razão ela é muito limitada, a sua mente é muito limitada. E se Deus ele se encaixa perfeitamente na sua mente, Ele é um Deus pequeno. Lembra do Loki que nós passamos numa mensagem? Né? Que daí o Hulk pega o Loki e joga ele assim e fala: Deus fraco. É Deus fraco.
Jeremias 32:17 fala assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo seu grande poder e pelo teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Gênesis 17:1 diz: Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. O Deus da Bíblia tem poder e capacidade e liberdade para fazer tudo o que Ele quiser. E não tem discussão. Se Ele quiser criar em 4,5 bilhões de anos, Ele cria. Se Ele quiser criar em 6 mil anos, Ele cria. Milhões de anos, Ele cria. Se Ele quiser criar em 1 segundo, Ele cria. Se Ele quiser dizer assim, haja e ouve, e ajou, e ouve. É assim que Ele faz. Ele tem poder para qualquer coisa. Isso é o ponto. Esse é o ponto. Sobre essas discrepâncias, Dan Kimball, o autor do livro, eu acho que o livro está na minha bolsa, depois alguém olha se está na minha bolsa. Dan Kimball fala assim: Deus pode fazer o que Ele quiser. Se por alguma razão foi a vontade dele criar a Terra suspensa no espaço e presa em órbita sem o Sol, ou ter luz para o dia e a noite de uma outra fonte que não o Sol, Ele poderia fazer tudo isso. A questão não é a habilidade de Deus, mas o que Deus quis dizer com essa passagem. Então a questão não é a habilidade de Deus. Deus pode isso ou Deus não pode aquilo? Deus isso ou Deus aquilo? A terra quica ou a terra gira? O sol que brilha ou... A discussão não é essa. Você está lendo a Bíblia errado. Como não ler a Bíblia? O fato é Deus todo-poderoso, que pode fazer o que Ele quiser do jeito que Ele quiser. Quando tentamos ler esse versículo... deixa o livro aqui. Quando tentamos ler esses versículos como engenheiros, eu já falei isso, quando tentamos ler esses versículos como engenheiros ou cientistas, nós perdemos o ponto do que Deus quis dizer. Nós não podemos espremer respostas de versículos que não foram escritos para responder perguntas que nós estamos fazendo hoje. Não eram as perguntas de hoje que aquele povo fazia. Eles não tinham esse nível. Não é essas perguntas, pergunta errada, wrong. A Bíblia é a história de um pai, a Bíblia é a história de um noivo, um pai que busca um filho, de um noivo que busca a noiva. A Bíblia é um livro de história de alianças, que aquele povo tinha a mentalidade de escravo, vivia numa nação e num contexto politeísta. Deus primeiro fez uma aliança com Adão, depois Ele fez uma aliança com Noé, depois Ele fez uma aliança com Abraão, depois Ele fez uma aliança com Davi, depois Ele fez uma nova aliança com Jesus, e nessa aliança com Jesus, nós somos convidados para entrar nessa aliança, nós somos chamados para viver isso. Essas alianças são quebradas, Deus vem com provisão, Deus vem com restauração e faz uma nova aliança. A Bíblia é um livro de alianças, não é um livro de ciências. Amém? 2. No princípio, entendemos tudo errado. No princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Gênesis 2, do 2 ao 3, no 7º dia, Deus havia concluído a obra que Ele realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A pergunta de Gênesis não é o que Deus pode e Ele não pode fazer, mas sim o que Ele quis dizer aos israelitas no livro de Gênesis. Como essa mensagem lá de Gênesis impacta a minha vida hoje. Como que os princípios de Gênesis impactam a minha vida hoje? Quem está fazendo imersão, está tendo uma imersão nesse assunto. Nós fizemos Velho Testamento 1, Gênesis de 1 a 11, e agora nós estamos em Velho Testamento de 12 a 50. Destrinchando e abrindo isso, são livros importantes. Gênesis, Apocalipse são livros importantes, são livros difíceis, são básicos para nós.
Uma das afirmações mais zombadas e contestadas na Bíblia é que o universo, incluindo a Terra, foi criado em 6 dias de 24 horas. O mundo científico nos diz que o universo é muito mais velho, bilhões de anos mais velho, na verdade, 4,5 para ser mais exato. Quanto ao que a Bíblia diz a respeito de Deus, do seu poder, do seu papel de criador, não tem motivo de acreditar que Deus não possa ter criado o universo inteiro em 6 dias, se Ele quisesse, ou mesmo em 6 segundos. Ou mesmo em 6 bilhões ou 6 trilhões de anos, não importa. Em Gênesis, Deus está escrevendo para os israelitas. É a palavra de Deus, naquele momento, liberada para os israelitas. Que os israelitas eram uma grande família quando eles saíram do Egito e agora eles estavam se tornando uma nação. Essa nação precisava e estava sendo discipulada e formada no meio de um deserto. Esse povo precisava ser discipulado, eles precisavam ser ensinados, porque durante 400 anos de escravo, e quem estava lá no Velho Testamento, Deus chamou Abraão, quem estava lá na revisão, quem estava lá na igreja antiga, Deus chamou Abraão e falou assim, corta os animais, eu te farei uma grande nação. Deus derramou um sono sobre Abraão e ele passou no meio dos animais. E antes dele passar, ele disse, filho, você vai ter uma grande nação. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas por você. Mas vocês vão viver escravos durante 400 anos, não vai ser fácil. Mas eu vou subjugar todas as nações que se levantarem contra você. 400 anos com mentalidade de escravo. Às vezes você tem uma mentalidade de escassez que Deus já tirou a escassez e você ainda não perde a mentalidade. Quer que eu dou um exemplo? Talvez você tenha passado por um momento difícil na sua vida e que tinha 2 bifes para dividir por 6 pessoas na sua casa. Você saiu no soco por causa do bife. Hoje tem churrasco, um monte. Se alguém pega a sua carne, você quer dar soco. Mentalidade de escassez, mentalidade de pobreza, porque não perdeu a mentalidade de pobreza. Isso porque foi uma vez ou outra que você passou dificuldade financeira. Imagina o povo com 400 anos de escravo. A mentalidade deles. Você briga por causa de um bife. Por causa do danoninho, chambinho. Quem comeu meus sucrilhos, né? Gente, tudo isso acontece na minha casa às vezes, tá? Imagina 400 anos de escravidão. Deus precisava discipular e ensinar essa galera. Era uma terra pagã, eu já falei isso, era o Egito. O povo de Israel tinha sido submerso numa doutrina por muito tempo. Deus precisava lavar essa mente. É tipo nós aqui, ó. Você vem para o start, você sai cheio do Espírito Santo, queimando. Você vem cheio. Senhor, eu vou entregar minha vida a Ti, eu vou queimar para o Senhor. E Zaz, né? Aquela história toda. Quem sabe Zaz, já sabe de onde te tirei. E aí, tal, aquela história toda, e renova o seu compromisso com Deus. Segunda-feira você está queimando, terça-feira você está queimando, na quarta-feira, mano, você já está zoado, na quinta-feira você está arrastando, na sexta-feira você vem para o start pela misericórdia de Deus que você não quer viver. De tanta coisa que você ouviu e consumiu. Porque muitas vezes você vive numa letargia, não consegue ler a palavra, não faz meditação, não busca Deus, não tem um secreto, não põe um cântico, não põe um louvor no seu celular. E só ouve pancadão, e só ouve violência, e só ouve não sei o quê, e ouve coisas, e vê coisas, e consome coisas, e parece que você está hipnotizado naquele negócio que gira para cima, e você não consegue sair daquela letargia. O diabo adora crentes letárgicos. Porque você fica inerte e improdutivo. E ele adora isso. Ele te anula. Aí beleza, você veio para o start, aí a programação começa, tá ruim, tudo tá ruim, a iluminação tá ruim, a coxinha tá fria, o seu pai atrasou, você pisou no cachorro, deu um chutão nele, daí Deus começa a falar com você de novo, aí a programação flui, aí o Espírito Santo vem, a glória de Deus vem, você fala, Senhor, eu vou queimar de novo. Você renova o compromisso. Quando é na terça-feira, você está de novo assim. E nós precisamos entender os princípios da Bíblia para aplicar para a nossa vida. Para tirar aquela mente de escravidão, aquela mente poluída pelo Egito, por coisas ruins que a gente ouve, e acreditar nas verdades da Bíblia. Bem louco isso, né? Então, haviam histórias da criação de um grande dilúvio contadas pelos egípcios e os povos da Mesopotâmia. Havia sistemas de crença sobre a criação do universo sendo sustentados pelos deuses do Egito.
Todas as culturas da época eram politeístas. Para os egípcios, eu já falei isso, o sol era um deus, o Nilo era um deus, a lua era um deus, tudo era um deus. Tem uma figurinha que mostra isso. Então Deus não estava copiando as histórias de deuses. Deus não estava copiando as histórias de outros deuses. Deus estava recontando a história e corrigindo a história para ajudar os israelitas e ajudar a gente a saber quem é o Deus verdadeiro. Porque por aí a gente ouve muitas histórias. E Deus estava equalizando o povo, estava lavando, nesse sentido, a mente do povo e trazendo as verdades dele para o povo. Então, qual é o propósito de Deus com a palavra? É isso que a gente precisa entender. Então, o que nós vemos em Gênesis? Só em Gênesis nós encontramos um único Deus que se relaciona pessoalmente por meio de alianças, compromissos e promessas. Ao contrário de outras crenças da época, o Deus da história de Gênesis, ele não precisa de ajuda de outros deuses para criar. Ele é todo poderoso e pode fazer qualquer coisa apenas com uma palavra: haja. E os outros deuses precisam de deuses. Eu assisti uma série no streaming que os deuses faziam um acordo com outros deuses, porque se ninguém adorasse esse Deus ele diminuía e ele morria, ele ficava fraco. Então ele precisava de adoradores. Se ninguém adorasse, ele se enfraquecia a um ponto de ele morrer. Então, se algum outro Deus era forte, ele colava nesse Deus, fazia um acordo com ele para que ele conquistasse mais adoradores. Olha que loucura. Mas o nosso Deus, ele é único. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é verdadeiro e o povo precisava aprender isso. E nós precisamos aprender isso. O Deus da história de Gênesis criou os seres humanos com dignidade. Deus da história de Gênesis criou os seres humanos com beleza. A imagem e semelhança dele. Soprou fôlego nas suas narinas. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é um filho desenhado. A Bíblia fala que ele conhece todos os seus dias. E todos os seus dias já foram escritos. Então por que você fica andando na sua força? Se os seus dias já estão escritos, pare de rabiscar. Fala: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor já escreveu para mim. Porque se eu viver da minha escrita, daquilo que eu escrevo da minha história, vai dar ruim. Senhor, deixa eu viver os seus planos, deixa eu viver os seus sonhos. Senhor, deixa eu fazer parte dos seus sonhos. Que privilégio isso. Então, nenhum Deus naquela época, e nenhum demônio trata as pessoas com dignidade. Você já percebeu que quando alguém vive em algum tipo de pecado, ele fica com a cara daquele pecado? Vou te dar um exemplo. Um menino ou uma menina, um homem ou uma mulher que vivem em prostituição, com o demônio da prostituição. Tudo pode começar com uma grande brincadeira na escola. E de repente, essa menina, agora uma mulher, ela tem cara de prostituta. Ela tem jeito de prostituta. E quando você olha para ela, você fala: essa mulher é esquisita. Já percebeu que adolescentes, jovens e adultos pode começar numa brincadeira e experimentar bebida alcoólica? E tudo começou numa grande brincadeira. Mas você já percebeu que os bêbados têm todos a mesma cara? Eles são inchados. Já percebeu que aquilo que pode começar numa brincadeira, fumar um cigarro? Meu pai e minha mãe fumavam. E aquilo começou numa brincadeira quando eles eram adolescentes e zoavam e fumavam um cigarro. E você já percebeu que quem fuma cigarro fede? Os dedos são amarelos, tem mau hálito, dente amarelo, eles são fedidos. Porque as pessoas ficam à cara dos seus demônios. Primeiro o demônio te dá de graça. Depois ele te cobra um preço. E você fica à cara dele. Que forte isso, né?
mas Deus nos fez imagem e semelhança dele. Quem que chegou na igreja, ou já conheceu alguém na igreja, que quando chegou aqui no Start, quando chegou na presença de Deus, era torto, e de repente essa pessoa se converteu, e agora tem um brilho nos olhos dessa pessoa, e essa pessoa se fala, nossa, como ele é bonito, ou como ela é bonita, mas quando chegou, era um negócio esquisito. Alguém já aconteceu isso com vocês? De ver alguém quando chegou e como está agora? Mano, se vocês me vissem quando eu cheguei a Cristo e como eu sou hoje, meu Deus, acabou o tempo? Ai, meu Deus, a mensagem ainda não acabou. Vamos terminar então essa mensagem. 3, e eu vou terminar. Encontre o seu propósito de vida em seu relacionamento com Deus. Encontre seu propósito de vida em seu relacionamento com Deus, o seu Criador. A palavra usada para criar é bará, que tem o sentido de fazer, determinar a função daquilo que está sendo criado. Deus não fez somente os céus e a terra, Ele planejou tudo com um propósito e uma função. Ele te planejou com um propósito. O estilo da escrita do relato da criação é literário, artístico no contexto hebraico. Há uma simetria nos dias 1 e 3 e tem um espelho nos dias 4 e 6. O vazio estava se preenchendo, a escuridão recebe luz. Pode pôr o gráfico ali. A escuridão recebe luz, o que era cheio de planta recebe animais. Esse estilo hebraico era para mostrar que tudo se encontrava num propósito. Deus criou tudo em harmonia. Quando o mal entrou, destruiu toda essa harmonia. E nós, eu e você, somos chamados para colocar as coisas em ordem de novo. Perdeu a harmonia, nós somos chamados para pôr ordem na coisa outra vez. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra é Hakaf. É o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Veja que a riqueza da Bíblia que se perde em discussões tão simplistas. Deus afirma que Ele é diferente do conceito que se tinha de um Deus. Ele se importa com o seu povo, Ele alimenta o seu povo, Ele protege o seu povo como uma mamãe águia que paira sobre o seu ninho. Você e eu somos convidados hoje para parar de ler a Bíblia como se fosse o Nova Kids. Agora é a história de Noé, agora a história é de Sansão, agora a história de não sei o que lá, agora a história de não sei o que. Agora não é mais para ler a Bíblia como a historinha de Nova Kids, isso passou. Agora é a hora de ler a Bíblia e tirar o princípio, o que Deus quer falar comigo através da palavra de Deus. O que Deus mostra para mim através da história de Sansão, o que Ele mostra para mim através do dilúvio, o que Ele mostra para mim através da Torre de Babel, o que Ele mostra para mim através de Gideão, o que Ele mostra para mim através da vida de Paulo, que matava, cortava a cabeça e agora é um cara que salva vidas. O que Deus quer falar comigo? E essa é a forma de nós lermos a Bíblia corretamente. Amar a palavra de Deus, pegar os princípios de Deus, aplicar ele no nosso dia a dia. Você e eu somos convidados para amar a palavra de Deus, para amar o Deus da palavra, para amar a revelação, para amar a aliança, para amar o resgate do noivo, da noiva. Feche seus olhos. E se você tinha alguma restrição e achava uma loucura, ou já achou alguma coisa na Bíblia que te incomodou, Deus quer se revelar através da palavra para você. Deus quer se revelar através da leitura bíblica para você. Deus quer se revelar pessoalmente para você. Não é só eu trazendo uma comida mastigada aqui para você. Como disse aquele comediante no vídeo que eu passei, vem um cara lá em cima e só me traz o filé. Não é só para eu trazer o filé para você. Deus quer que você vai buscar a palavra dele, porque quando você abrir a Bíblia, ele pessoalmente, através do Espírito Santo, estará falando com você. Você é convidado para parar de ler a Bíblia como se fosse um kids. Agora é hora de ler como um jovem. Agora é hora de ler como um aprendiz. Agora é hora de ler como quem tira princípios, como quem ouve o pai ensinando. Feche seus olhos. Senhor, que essa palavra frutifique no nosso coração.
Nós queremos mais, Senhor, da sua palavra. Nós queremos conhecer mais o Senhor. Se tem alguém aqui com dúvida, Pai, da sua salvação, com dúvida em relação à sua palavra, se revela, Pai, para essa pessoa. Se mostra a essa pessoa. Senhor, se revela através da palavra, Pai. Tira todo falso mestre nas fontes onde eles têm buscado, Pai. Através da sociologia, filosofia, ciência. Tudo isso é muito bom até certo ponto. Mas a sua palavra é a verdade, porque o Senhor é a verdade. E nós declaramos, Pai, que o Senhor é um Deus que excede ao nosso entendimento, que o Senhor não é um Deus pequeno que cabe nessa cabecinha aqui, nessa cachola. O Senhor é um Deus gigante, Pai, que pode criar a terra só pelo poder da palavra, mas também pode levar bilhões de anos, se o Senhor quiser. Nós aceitamos a sua palavra, Pai. Nós recebemos, ó Pai, o seu ensinamento, e nada importa se foi 6 dias, se foi 4 bilhões e meio de anos. Não importa, Senhor, nada disso. Importa que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Não há outro Deus diante de Ti. Só o Senhor é Deus. É isso que é o importante. Nos ajuda, Pai, quando lermos a Bíblia, a tirar princípios para a nossa vida. Nos ensina, Pai. Nos dá sede dessa palavra, Pai. Nos dá sede de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque às vezes o Senhor faz com que as coisas aqui no palco não dê certo, para que a gente olhe diretamente para o Teu Espírito Santo. Eu te agradeço tanto por isso, Pai. Se você está decidindo por Jesus hoje, faz uma oração aí. Senhor, eu decido por você. Se você está decidindo o seu batismo hoje, fala: Senhor, eu dedico a minha vida a Ti, agora eu vou me batizar. Se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, fica de olho fechado, fica de olho fechado. Se você quer receber Jesus como seu Salvador, eu recebo a Cristo como meu Salvador, como autor dessa palavra que estava lá na criação. Levanta sua mão para eu orar por você. Se você recebe Jesus hoje, levanta sua mão, eu quero orar por você. Se você decidiu pelo batismo, eu vou me batizar, vou falar com meus pais e vou batizar. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados, peço perdão por não ter acreditado no Senhor em muitas vezes, mas eu me arrependo, reconheço que o Senhor é Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ser seu filho, e o Senhor vem ao meu encontro. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro por esses que decidiram, Pai. Peço a sua graça, Pai. Peço a sua bênção, Pai, sobre cada um daqueles que está decidindo viver com Cristo, viver com Jesus, entregar a sua vida a Ti. Eu peço, Pai, que o Senhor continue, Pai, essa boa obra que o Senhor começou. Nos dá sede e fome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Deus é bom. Yes.